Shabbat Shalom, bom dia, glória a Deus. Você já deu uma glória a Deus hoje? Irmãos, glória a Deus, glória a Deus. Vamos estar orando agora, vamos entregar esse dia, as nossas vidas ao Senhor. Feche teus olhos, se você puder, neste momento, e declare junto com todos que estão aqui reunidos: Senhor, nós entregamos a Ti, Senhor, este dia. Sou grato a Ti, Deus vivo e eterno, por ter restaurado a minha vida dentro de mim, com misericórdia. A Tua lealdade é grande. Te agradecemos, Senhor, por esse dia que o Senhor preparou. Te agradecemos por esse Shabbat, por esse tempo de descanso na Tua presença. Senhor, clamamos para que o Senhor ministre as nossas vidas, Senhor. Nos capacite, nos ensine, Senhor, como devemos Te adorar, Senhor. Como devemos, Senhor, estar na Tua presença, Senhor. Abre o nosso entendimento, Senhor Jesus, para que recebamos, Senhor, a Tua porção nesta manhã. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós Te amamos, Senhor, porque nós queremos estar contigo todos os dias das nossas vidas, cada hora do nosso dia, que nós nunca nos apartemos de Ti, Senhor, e que o Senhor esteja sempre presente nas nossas vidas, que o Teu Espírito nos ensine, que os Teus anjos guardem as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos lares, e que nós, Senhor Jesus, adoremos, glorifiquemos, exaltemos o Rei da Glória, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Vamos agora fazer a leitura do dia. Shabbat Shalom. Hoje nós vamos ler Ezequiel 46, 47, 48 e o Salmo 135. No 46. Assim diz o soberano do Senhor: a porta do pátio interno, que dá para o leste, ficará trancada nos 6 dias úteis, mas no sábado, a nova será aberta. O príncipe do pátio externo entrará pelo pórtico da entrada igual batente. Enquanto isso, os sacerdotes sacrificarão os holocaustos e as ofertas do comunhão deles. Ele adorará o Senhor na soleira da entrada e depois sairá, mas a porta não será fechada até a tarde. Nos sábados e nas luas novas, o povo da terra adorará o Senhor junto à entrada que leva à porta. O próprio príncipe ao Senhor deverá ser de 6 cordeiros e um carneiro, todo sem defeito. A oferta de cereal dada com o carneiro será de uma arroba. E a oferta de cereal com os cordeiros será de quanto ele quiser dar. Mais de 1 galão de azeite para cada arroba de cereal. No dia da lua nova, ele oferecerá um novilho, 6 cordeiros e um carneiro, todos sem defeito. Como oferta de cereal, ele fornecerá uma arroba com o novilho, uma arroba com o carneiro e com os cordeiros, quanto ele quiser dar. Mais 1 galão de azeite para cada arroba de cereal. Quando o príncipe entrar, ele fará pelo pórtico da entrada e sairá pelo mesmo caminho. Quando o povo da terra vier perante o Senhor nas festas fixas, todo aquele que entrar pela porta norte para adorá-lo, sairá pela porta sul. Todo aquele que entrar pela porta sul, sairá pela porta norte. Ninguém voltará pela porta pela qual entrou, mas todos sairão pela porta oposta. O príncipe deverá estar no meio deles, entrando quando eles entrarem e saindo quando eles saírem. As festas, inclusive as fixas, a oferta de cereal será de uma arroba com um novilho, uma arroba com carneiro e com os cordeiros, quanto ele quiser dar, mais 1 galão de azeite para cada arroba. Quando o príncipe fornecer uma oferta voluntária ao Senhor, seja holocausto, seja oferta de comunhão, a porta que dá para o leste será aberta para ele. Ele oferecerá seu holocausto ou suas ofertas de comunhão, como o faz no dia de sábado. Então ele sairá, e depois de ter saído, a porta será trancada. Diariamente vocês fornecerão um cordeiro de 1 ano sem defeito como holocausto ao Senhor. Manhã após manhã, vocês o trarão. Com ele, vocês também trarão manhã após manhã uma oferta de cereal, 1 cesto de arroba e 1/3 de galão de azeite, para umedecer a farinha. A apresentação da sua oferta de cereal será feita em obediência a um decreto perpétuo.
Assim, o cordeiro, a oferta de cereal e o azeite serão trazidos manhã após manhã para o holocausto, que será apresentado regularmente. Assim diz o Senhor, assim diz o soberano do Senhor. Se da sua herança o príncipe fizer um presente a um de seus filhos, este pertencerá também aos seus descendentes. Será propriedade deles por herança. Se, porém, da sua herança ele fizer um presente a um de seus escravos, o escravo poderá mantê-lo consigo até o ano da liberdade. Então, o presente voltará para o príncipe. Sua herança pertence unicamente a seus filhos, dele será. O príncipe não tomará coisa alguma da herança do povo, expressão dos herdeiros de sua propriedade. Dará a seus filhos a herança daquilo que é sua própria propriedade, para que ninguém do meu povo seja separado de sua propriedade. Depois o homem me levou pela entrada existente ao lado da porta, até os quartos sagrados que davam para o norte, os quais pertenciam aos sacerdotes, e mostrou-me um local no lado oeste. Ele me disse: este é um lugar onde os sacerdotes cozinharão a oferta pela culpa e a oferta pelo pecado, e assarão a oferta de cereal, para levá-las ao pátio externo e consagrar o povo. Ele então me levou para o pátio externo e fez passar os seus 4 cantos, em cada canto de um pátio. Eram pátios fechados, com 20 metros de comprimento e 15 metros de largura. Os pátios dos 4 cantos tinham a mesma medida. Em volta de cada um dos 4 pátios, pelo lado de dentro, havia uma saliência de pedra, com lugares para fogo construídos em toda a sua volta, debaixo da saliência. Ele me disse: essas são as cozinhas onde eles que ministram no templo cozinharão o sacrifício do povo. Ezequiel 47. O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo, e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao fim do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste, com uma linha de medida na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água, que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água, que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água, que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio, eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste, que desce até a Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao lado do litoral, desde En-Gedi até em Eglaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes são de muitos tipos, como os peixes do Mar Grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida, suas folhas de remédio. Assim diz o soberano, Senhor: estas são as fronteiras pelas quais vocês devem dividir a terra como herança entre as 12 tribos de Israel, com 2 porções para José. Vocês a dividirão igualmente entre elas, visto que eu jurei de mão erguida que a daria aos seus antepassados. Esta terra se tornará herança de vocês. Esta é a fronteira da terra. No lado norte, caminhará desde o Mar Grande, indo pela estrada de Etlon, passando por Lebo-Ramate, até Zezade, Berota e Sibraim, que fica na fronteira entre Damasco e Ramate.
indo até Aze-Hatifon, que fica na cidade de Hauran. A fronteira se estenderá desde o mar até Hazar-Enan, ao longo da fronteira norte de Damasco, com a fronteira de Ramate, ao norte. Essa será a fronteira norte. No lado leste, a fronteira irá entre Hauran e Damasco, ao longo do Jordão, entre Gileade e a terra de Israel, até o mar oriental, prosseguindo até Tamar. Essa será a fronteira leste. No lado sul, ela irá desde Tamar até as águas de Meribat-Cádiz, prosseguindo então ao longo do ribeiro do Egito até o Mar Grande. Essa será a fronteira sul. Do lado oeste, o Mar Grande será a fronteira até de fronte de Lebo-Hamat. Essa será a fronteira oeste. Distribuam essa terra entre vocês, de acordo com as tribos de Israel. Vocês a distribuirão como herança para vocês mesmos e para os estrangeiros residentes no meio de vocês, e que tenham filhos. Vocês os considerarão como israelitas de nascimento. Com vocês, a eles deverá ser designada uma herança entre as tribos de Israel. Qualquer que seja a tribo na qual o estrangeiro se instale, ali vocês lhe darão a herança e ficar. Palavra do soberano do Senhor. Ezequiel 48. Estas são as tribos relacionadas nominalmente. Na fronteira norte, Dan terá uma porção. Ela seguirá a estrada de Etlon até Lebo-Hamat, Hazar-Enan e a fronteira norte, vizinha a Damasco, próximo de Hamat para parte dos seus limites, desde o lado leste até o lado oeste. Aser terá uma porção. Esta margeará o território de Dan do leste a oeste. Naftali terá uma porção. Esta margeará o território de Aser do leste a oeste. Manassés terá uma porção. Esta margeará o território de Naftali do leste ao oeste. Efraim terá uma porção. Esta margeará o território de Manassés do leste ao oeste. Ruben terá uma porção. Esta margeará o território de Efraim do leste ao oeste. Judá terá uma porção. Esta margeará o território de Ruben do leste ao oeste. Margeando o território de Judá do leste ao oeste, estará a porção que vocês apresentarão como dádiva sagrada. Terá 12 quilômetros e meio de largura e seu comprimento do leste ao oeste equivalerá a uma das porções tribais. O santuário estará no centro dela. A porção sagrada que vocês devem oferecer ao Senhor terá 12 quilômetros e meio de comprimento e 5 quilômetros de largura. Esta será a porção sagrada para os sacerdotes. Terá 12 quilômetros e meio de comprimento do lado norte, 5 quilômetros de largura no lado ocidental, 5 quilômetros de largura no lado oriental e 12 quilômetros e meio de comprimento no lado sul. No centro dela estará o santuário do Senhor. Pertencerá aos sacerdotes sagrados, os zadoquistas que foram fiéis em servir e não se desviaram como fizeram os levitas, quando os israelitas se desviaram. Será um presente especial para eles, da porção sagrada da terra, uma porção santíssima, marginando o território dos levitas. Ao longo do território dos sacerdotes, os levitas terão uma área de 12 km e meio de comprimento e 5 km de largura. O comprimento total medirá 12 km e meio, e a sua largura é 5 km. Eles não a venderão nem trocarão parte alguma dela. Essa área é a melhor de todo o território e não poderá passar para outras mãos, porque é santa para o Senhor. A área restante, 2 km e meio de largura, 12 km e meio de comprimento, será para o uso comum da cidade, para casas e para pastagens. A cidade será o centro dela e terá estas medidas. O lado norte, 2.250 metros. O lado sul, 2.250 metros. O lado leste, 2.250 metros. E o lado oeste, 2.250 metros. A cidade terá uma área livre de 125 metros ao norte, 125 metros ao sul, 125 metros a leste e 125 metros a oeste, que servirá para pasto. O restante da área, ao longo da porção sagrada, será de 5 km do lado leste e 5 km do lado oeste. Os coletas fornecerão comida para os trabalhadores da cidade. Eles poderão vir de todas as tribos de Israel. A porção toda, incluindo a cidade, será um quadrado, com 12 km e meio de cada lado. É uma dádiva sagrada.
e como tal vocês reservarão. As terras que restarem em ambos os lados da área formada pela porção sagrada e pela cidade, pertencerão ao príncipe. Elas se estenderão para o leste, a partir dos 12 quilômetros da porção sagrada, até a fronteira leste, e para o oeste, a partir dos 12 quilômetros e meio até a fronteira oeste. Essas duas áreas, paralelas ao comprimento das porções das tribos, pertencerão ao príncipe e à porção sagrada, inclusive o santuário do templo estará no centro delas. Assim, a propriedade dos levitas e a propriedade da cidade estarão no centro da área que pertence ao príncipe. A área pertence ao príncipe. A área pertencente ao príncipe estará entre a fronteira de Judá e a fronteira de Benjamim. Quanto ao restante das tribos, Benjamim terá uma porção. Essa se estenderá do lado leste ao lado oeste. Simeão terá uma porção. Esta margeará o território de Benjamim do leste ao oeste. Issacar terá uma porção. Esta margeará o território de Simeão do leste ao oeste. Zebulon terá uma porção. Esta margeará o território de Issacar do leste ao oeste. Gade terá uma porção. Esta margeará o território de Zebulon do leste ao oeste. A fronteira sul de Gade vai desde Tamar, no sul, até as águas do rio de Cádiz, e depois ao longo do ribeiro de Egito até o Mar Morto. Essa é a terra que vocês distribuirão às tribos de Israel como herança, e serão essas as suas porções. Palavra do soberano, o Senhor. Estas serão as saídas da cidade. Começando pelo lado norte, que tem 2.250 metros de comprimento, as portas da cidade receberão os nomes das tribos de Israel. As 3 portas do lado norte serão a porta de Ruben, a porta de Judá e a porta de Levi. No lado leste, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá 3 portas, a de José, a de Benjamim e a de Dan. No lado sul, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá 3 portas, a de Simeão, a de Issacar e a de Zebulon. No lado oeste, em 2.250 metros de comprimento, haverá 3 portas, a porta de Gade, a porta de Asser e a porta de Naphtali. A distância total ao redor será de 9 quilômetros. E, daquele momento em diante, o nome da cidade será: O Senhor está aqui. Salmo 135. Aleluia. Louvem o nome do Senhor. Louvem, servos do Senhor. Vocês que servem na casa do Senhor, nos pátios da casa de nosso Deus. Louvem o Senhor, pois o Senhor é bom. Cantem louvores ao seu nome, pois é nome amável. Porque o Senhor escolheu Jacó, a Israel, como seu tesouro pessoal. Na verdade, sei que o Senhor é grande. O nosso soberano é maior do que todos os deuses. O Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas. Ele traz as nuvens desde os confins da terra, envia os relâmpagos que acompanham a chuva e faz que o vento saia dos seus depósitos. Foi ele que matou os primogênitos do Egito, tanto dos homens como dos animais. Ele realizou em pleno Egito sinais e maravilhas contra o faraó e todos os seus conselheiros. Foi ele que feriu muitas nações e matou reis poderosos. Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Bazã, e todos os reinos de Canaã. E deu a terra deles como herança a Israel com seu povo. O teu nome, Senhor, permanece para sempre. A tua fama, Senhor, por todas as gerações. O Senhor defenderá o seu povo e terá compaixão dos seus servos. Os ídolos das nações não passam de prata e ouro, feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem escutar, nem a respiração de sua boca. Tornam-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Bendigam o Senhor, ó Israel. Bendigam o Senhor, ó sacerdotes. Bendigam o Senhor, ó levitas. Bendigam o Senhor, os que temem o Senhor. Bendito seja o Senhor desde Sião, aquele que habita em Jerusalém. Aleluia. Amém, amém. Glória a Deus. Tremenda leitura deste ano. Tremenda leitura. E a palavra de Deus nos ensina em diversos aspectos aqui, irmãos. Temos ensinos, temos representação de coisas futuras. Então, nós lemos aqui em Ezequiel, no Salmo 35,
E a primeira coisa que Deus nos mostra é a respeito desse tempo de cativeiro que foi determinado sobre o povo que foi levado para a Babilônia. Em leituras anteriores, nós vimos que Deus havia já declarado para o povo que eles iriam ficar 70 anos. Mas com essa administração aqui, com essa visão que Deus tem dado em todos esses capítulos de Ezequiel, nós vemos que Deus já estava mostrando para o povo o final desse tempo. E eles iam ser restaurados e iam voltar para a terra prometida. Iam voltar para Israel. E enquanto eu estava lendo isso, eu me lembrei, não sei quem já teve a oportunidade de andar de avião, quando o avião está fazendo o seu voo, em determinado momento, você percebe que ele começa a descer. Aí o comandante fala no som do avião, tripulação, preparado para o pouso. Mas, apesar de ele falar depois, você como passageiro, você percebe que o avião está indo em direção ao pouso. Então, aqui, o Deus estava compartilhando a respeito dessa visão que ele mostrou para Ezequiel, para o povo, que havia um tempo de fim, havia um final para aquela escravidão. Eles iam poder voltar para a terra. Ao mesmo tempo, Deus tinha que ensinar novamente para o povo. Ora, nós sabemos que em 70 anos, todos aqueles que exerciam funções no templo, em Jerusalém, já não existiam mais, já tinham morrido depois de 70 anos. Aqueles que estavam trabalhando, já tinha se passado essa geração. E grande parte desse conhecimento havia evaporado, não existia mais. E ele, inclusive, foram muitos impedidos de levar os textos e levar a Torá junto com eles, né, quando eles foram exilados. Então, Deus tinha que ensinar novamente. O que Deus fez a partir do Ezequiel, que nós lemos hoje, do 46 e do 47, Deus ensinou o povo como restaurar o templo, como usar o templo, falou especificamente das dimensões, de cada uma das salas, falou sobre a adoração, como devia ser restaurada, falou como restaurar as festas, as ofertas, os holocaustos, como apresentar o sacrifício diante de Deus. Nós sabemos que, naquela época, eles ainda estavam vivendo debaixo da lei. Então, eles tinham que cumprir todo o rito do templo por aquilo que Deus ensinava novamente para o povo com essa visão que ele deu para Ezequiel. E ainda mais, Deus lembrou a eles sobre a divisão das terras entre as tribos, a divisão entre as 11 tribos e também aos levitas, que tinham função. Deus estava mostrando para eles também a questão das propriedades, o respeito às propriedades um do outro, e incluiu também os comentários a respeito dos estrangeiros, como os estrangeiros que estavam vivendo no meio do povo de Deus deveriam ser tratados. Então, Deus fez uma lista completa daquilo que eles deveriam levar junto com eles para aplicar, para utilizar, para andar em obediência diante de Deus. Outra passagem que nós temos aqui, outro ensino que nós temos aqui, em Ezequiel 47, a palavra está falando para nós a respeito de águas. Então, nós vemos aqui, a partir do versículo 9, por onde passar o rio, nós vemos nos versículos anteriores que a água vai aumentando e a água saiu do templo. E por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada. Detalhe no final. De modo que onde o rio fluir, tudo viverá. E nós sabemos que, na Bíblia, a representação de águas é a representação do Espírito Santo de Deus. E nós nos lembramos aqui, tanto de João 7, que fala sobre os rios de água viva que fluiriam através de nós, quanto da passagem, quando Jesus estava explicando para a mulher samaritana, que se ela pedisse água a ele daria para ela água, para que ela nunca mais tivesse sede. Então, essa passagem está falando para nós aqui sobre a presença do Espírito Santo. Então, as águas vieram de onde? As águas vieram do templo. E se nós olharmos para as nossas vidas, e como no Novo Testamento, a palavra explica para nós que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, nós vemos essa perfeita analogia. Continuando, nesse texto aqui, fala sobre essa água
flui para lá e saneia a água salgada. Então, a água, ele está falando especificamente do Mar Morto. Então, é um mar onde a salinidade é tão alta, ainda hoje. Você pode, por exemplo, tentar nadar lá e você sempre vai ficar na superfície, por causa da densidade, por causa da quantidade de sal que existe nessa água. E é uma água que não tem nenhum ser vivo ali. Então, é uma água morta. E qual é o espírito de vida que transforma a morte em vida? O Espírito Santo de Deus. Novamente, nós vemos como a palavra é utilizada no Velho Testamento para representar aquilo que seria cumprido no Novo Testamento. No final do versículo 12, a palavra também fala, porque a água vinda do santuário chega a elas. A água que vem do templo do Espírito Santo. O fruto, continuando aqui, servirão de comida e as suas folhas de remédio. Aquilo que representa para nós, quando nós temos o Espírito Santo de Deus, quando nós permitimos que ele flua através das nossas vidas, nós levamos saciedade, nós levamos vida, nós levamos transformação, restauração pura, onde quer que nós andemos, porque nós, como templo do Espírito Santo, levamos a presença de Deus onde quer que estejamos. Glória a Deus por isso. Tremenda essa palavra. Tem um outro detalhe aqui, que a palavra também explica para nós, em Ezequiel, no versículo 46, faz referência ao ano do jubileu. O ano do jubileu era uma data, a cada 50 anos, que era comemorado, como está descrito em Levítico 25, em que as dívidas eram perdoadas. Quem estava trabalhando como escravo ou como serviço temporário era liberto. Quem tinha entregue as suas terras para pagar dívidas, recebia de volta. Então, a palavra também estava lembrando o povo. Ora, isso era importante, porque na Babilônia eles eram escravos. Mas voltando para Israel, poderia acontecer situações em que eles teriam serviçais, escravos, pessoas trabalhando para eles. E a palavra fala a partir do versículo 17, se porém da sua herança ele fizer um presente a um dos seus escravos, o escravo poderá mantê-lo consigo até o ano da liberdade, o ano do jubileu. Então ele voltará para o príncipe, aquele que entregou. Sua herança pertence única e exclusivamente aos seus filhos e deles será. Tremendo. E como eu sempre falo, irmãos, é impressionante ver como Deus usou as pessoas que montaram toda essa distribuição da leitura dos versos durante o ano, ver como a palavra concorda de Ezequiel no livro de Salmos, porque nós sabemos por que o povo foi enviado cativo para a Babilônia. Porque eles se afastaram de Deus, porque eles deixaram a Deus. E no Salmo 135 tem um reforço dessa mensagem para que eles não confiem em outros deuses, para que eles creiam no Deus vivo e verdadeiro. A partir do versículo 14, a palavra fala, o Senhor defenderá o seu povo, terá compaixão dos seus servos. Lembra que nós estamos lendo aqui Ezequiel, e Deus já está dando um vislumbre para o povo, vai terminar, está para terminar o tempo da escravidão. No versículo 15, os ídolos das nações não passam de prata e ouro, feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem escutar. Nem há respiração em sua boca. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que nele confiam. Mas a palavra fala, os filhos de Deus, para aqueles que confiam no Deus Altíssimo, para aqueles que confiam no Senhor Todo-Poderoso, aquele que fez os céus e a terra, no nosso Senhor, no nosso Salvador, ele fecha com 3 versículos aqui. Bendiga ao Senhor, ó israelitas, bendiga o Senhor, ó sacerdotes, bendita o Senhor, ó levitas, bendigam o Senhor os que temem ao Senhor. Bendito seja o Senhor desde Sião. E por que não dizer desde Serra, desde Vila Velha, desde São Paulo, desde Goiás, desde o Pará, desde Portugal, desde a França, aqueles que habitam em Jerusalém,
Aleluia. Então, a mensagem de Deus para nós é que nós precisamos continuar crendo nele, confiando nele, buscando a sua face, sabendo que ele habita em nós através do Espírito Santo e fazendo aquilo que é a nossa parte, porque em todo tempo Deus está pronto para derramar sobre nós aquilo que é a sua porção, a sua graça e o seu favor. Que você tenha um Shabá de descanso na presença de Deus, que ele ministre a sua vida e que, em nome de Jesus Cristo, cada um de nós possa, neste dia, estar na presença do Senhor, ouvindo a sua voz, sendo ministrado por ele, em nome de Jesus. Shabbat Shalom. Deus te abençoe. Dá oi para quem está em casa.